Olá, você, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Thaís Ateliê e Crochê. Eu sou a Thaís e vamos aqui para mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje vai ser aí um vlog de produção de um par de mini passadeiras ou um tapete GG, né? Quero aí tá fazendo um par de tapete que fica aí por volta de 85 centímetros de comprimento por mais ou menos 48 a 52 centímetros de largura. Então, vamos lá, né? Eu sei que eu tô sumida do canal, né? Faz um bom tempo aí que eu não posto alguns vídeos, né? Sei que tô bem sumida, mas sinceramente eu tinha desistido do canal, né? Não ia postar mais nada, cheguei até a excluir alguns vídeos, mas eu resolvi me dar essa nova chance, né? Então aí eu resolvi voltar pro canal e aí nesses vídeos que vão sair por esses dias eu vou estar fazendo aqui nessa produção em tempo real, tá? E aí, assim que eu finalizar, eu trago aqui o vídeo pro canal. Não lembro nem que data é hoje, acho que hoje é 14. É isso mesmo, hoje é 14 de agosto, agora é 10h22 da manhã, tá? Então aí vou estar começando essa produção. Eu tô aqui com tons de verde água, que para mim, ao meu olhar, né, fazem parte aqui da mesma paleta. Então, assim, eu vou explicar para você brevemente já o porquê que para mim é parte da mesma paleta, né? Faz parte da mesma cartela ali. E assim, eu não sou colorimetrista, tá? Eu não tenho um vasto conhecimento no assunto, tá? Não sou profissional da área, mas tendo assim, eu tenho um breve estudo sobre colorimetria, tá? Então, assim, é, aqui, né, esse verde água são, digamos assim, a grosso modo, são tons de verde com pigmento azul, né, verdes azulados ou azuis esverdeados, tá? Enfim. Então, assim, para chegar nessa cor aqui, envolve outros pigmentos por trás, né, como o amarelo, como o preto. Tudo também vai depender de qual pigmento é usado na confecção da cor. Então, assim, não vou focar nessa área técnica, nem conversar muito sobre como é formado essas cores, tá? Mas, a grosso modo, aqui para mim, são cores que são feitas basicamente aí do mesmo jeito, e o que vai diferenciar para mim, né, é a intensidade de cada pigmento aqui que é acrescentado. Então, assim, no caso do verde água claro para o verde água escuro, a gente sabe que a diferença é pouca, né? Aqui seria como se fosse um pink e um rosa bebê, né? Um amarelo bebê e não sei, um amarelo ouro, um mostarda, talvez. Então, assim, para mim aqui, né, são cores aqui do mesmo lugar, só que tonalidades, né, bem diferentes, sendo aqui o mais forte e aqui o mais claro, né? Então, assim, aí visando essa paleta, pelo menos nos lotes que eu tenho aqui, né, que são esses, eu cheguei aqui também e tenho aqui o azul petróleo e tenho aqui também o alecrim, tá? Então, olha que já aqui degradê lindíssimo, né, de 3 tons. Temos aqui o alecrim, o verde água claro e o verde água escuro. Todos aqui são da Euro Roma, tá? E se eu fosse fazer aqui um degradê de 4 cores, eu super acrescentaria aqui o azul petróleo. Mesmo ele fazendo parte aí da família do azul, para mim ele tá mais para a família desse verde água, né? Como eu já disse, verdes azulados ou azuis esverdeados, como você preferir chamar, tá? Então, para mim, o azul petróleo ele faz mais parte dessa família do verde, né? Que temos aí o verde água claro, o verde água escuro, Tiffany, Jade, é, não lembro qual é uma outra cor que tem, não lembro bem se é esmeralda. Então, assim, pelo menos no quesito de barbantes, tá? A conversa aqui é sobre barbantes, então, assim, no quesito de barbantes, e pelo menos da Euro Roma, o azul petróleo, ele faz parte aqui dessa família, né, dos tons de verde água, digamos assim.
Então, eu vou estar fazendo aqui a mini passadeira assim essas mini passadeiras assim desse jeito. A minha intenção é utilizar aqui somente essas 4 cores, né? O alecrim, o verde água claro, o verde água escuro e o cru, tá? Caso ao decorrer da produção eu veja que vai ser necessário acrescentar mais coisas, eu vou estar aqui acrescentando o azul petróleo no bico, tá? Mas inicialmente a minha intenção é fazer o bico com esse verde água escuro. E aí é isso. Aí eu tenho aqui já a base de square pronta, né? Vão ser aqui 5 square. Esse aqui é o verde Tiffany da Barroco, né? Esse aqui é o Multicolor Premium. A cor dele é 93,97. E esse verde aqui é o verde folha, também da Barroco, só que ele não é o Premium, tá? Ele é o Multicolor normal. Então aqui, olha, a cor dele 93,92, tá? A cor folha. Então aqui já tô com as duas bases, né? As duas é do mesmo comprimento, com 5 square cada. E aqui meu plano inicialmente vai ser fazer 12 carreiras e já vou partir para o bico. Então, como é que eu vou dividir essas 12 carreiras? Eu quero estar fazendo aqui 3 carreiras do cru, 4 carreiras do verde alecrim, 4 do verde água e uma carreira, e já dando início ao bico, aqui do verde água escuro, tá? Agora eu tô bem indecisa se eu acrescento ou não esse azul petróleo, que eu acho que ficaria lindo demais, né? Ele assim, com essas 5 cores. Eu tô bem indecisa, mas aí eu vou vendo, me organizo direitinho daqui pro final, daqui para eu iniciar, né, a produção. Então, se nesse caso, se eu fosse usar aqui, como é que eu iniciaria? Faria aqui 3 carreiras de cada, né? 3 carreiras do cru, 3 carreiras do alecrim, 3 carreiras do verde água claro e 3 carreiras do verde água escuro. E daqui agora eu já partiria pro bico, tá? Ou diminuiria aqui uma carreira de qualquer uma outra cor para fazer a primeira carreira do bico, né? Como se fosse a carreira de ponto alto do bico. Eu ainda tô analisando direitinho se eu faço ou não. Eu vou ver, tá? Ao decorrer aqui da produção. E aí, eu tô querendo acabar, assim, com essas linhas que eu tenho em menor quantidade, né? Eu fiz uma compra nova de fios. E aí, eu não quero muito estar com bastante cones abertos, né? Que eu já poderia finalizar, que eu poderia fazer algo rápido. Como assim um par de tapete, né? Uma produção rápida. A depender aqui do que eu tenha para fazer, é coisa de no máximo 2 dias aqui de produção para mim. Então, nesse caso aqui, é quinta-feira agora de manhã, né? Acho que é 10h25 já agora. Ou um pouquinho mais. No caso, agora é 10h29, né? Eu comecei o vídeo, era 10h22. Então, assim, nesse caso, agora eu vou colocar o almoço no fogo. E aí, dar uma ajeitada na casa. Então, eu consigo pegar aqui um pouco e consigo aqui estar acrescentando hoje por volta de 2 cores, pelo menos até o início da noite. E aí agora vai depender se eu vou dar uma esticadinha à noite ou não. Então, assim, basicamente vai ser aqui meio dia de trabalho, né? Então, amanhã é na sexta, e se eu for dar a faxina em casa, já vou ficar um pouco menos tempo no crochê e tudo mais. Então, assim, eu divido meu tempo do crochê entre casa e crochê, né? Fora algumas outras coisas que eu tenho que fazer por fora, como um vídeo, esses negócios assim. Então, nem todo o tempo que eu trabalho no crochê é diretamente crochetando, né? E sim, às vezes fazendo também as outras coisas que tem por trás disso, tá? Então, é isso. Aqui tá a base, né? De 5 square quadra. E tô aqui com essas 5 cores que eu vou usar ou 4 ou as 5. Eu ainda vou estar analisando. E aí, como o intuito é acabar com esses cones, eu aproveitei aqui também uma sobrinha ali que eu tinha desse mescladinho aqui, que ele é o magenta da Milano, tá? Ele é o magenta. Fiz aqui solto, né? 6 squares soltos, que aqui eu vou estar unindo eles com esse bege,
tá? Desse aqui eu só tenho esse, não tenho mais nenhuma bolinha, nem nada assim dessa cor aqui. E aí, eu pretendo estar acabando com ele aqui todinho, né? Então, assim, se eu conseguir aqui fazer 2 carreiras em cada ou 3 carreiras, mas eu acho que no máximo aqui vai ser 2 carreiras, vou estar fazendo aqui e o intuito é o que for sobrando dali, já for acrescentando aqui. Mas nesse daqui não vai ter cru, tá? Esse eu vou iniciar com bege. E aí o que for sobrando ali, dessas outras cores, eu vou estar acrescentando aqui nesse outro tapete. Esse daqui eu quero um tapete um pouquinho menor. Eu quero ele aí com no máximo 75 ou 78 centímetros de comprimento. Mas eu acho que vai chegar no máximo a 75 centímetros, pelo menos nesse plano inicial que eu tenho, tá? Então, caso aqui não sobre o suficiente para estar crescendo aqui nesse tapete, que eu quero também aqui fazer no mínimo 2 carreiras de cada cor, porque se eu conseguir acrescentar aqui no mínimo 2 carreiras de cada cor, o restante eu faço no azul marinho, tá? E aí, caso eu não consiga, o meu plano B para esse square aqui é fazer com tons terrosos, né? Tons de marrom, digamos assim. Então, aqui eu tenho o bege, né? Esse aqui é o castanha da Apollo. Então, olha aqui. É o castanha, né? Número 6, cor 7466. Que às vezes o fio da Apollo ele vem com nome e outras vezes não. Aí eu tenho aqui o telha da Euro Roma. Telha, cor 710, tá? Número 6. Aí tem aqui o telha. E tenho esse marrom claro, que ele é da Supremo. Aqui, marrom claro da Supremo, tá? Número 6. Cor 109. Então, assim, aí, conforme eu vá produzindo as mini passadeiras e eu ver que não vai ser o suficiente, aí eu vou entrar aqui, fazendo aqui essa composição, sabe? Pronto. Aqui, pra mim, seria uma composição bem ok, que me agrada bastante, tá? Então, eu faria aí, ia depender aqui, se precisasse acrescentar mais alguma coisa. Se eu ver também que aqui vai precisar acrescentar mais alguma coisa, eu vou deixar essa produção desse par de tapete aqui, deixa lá de lado um pouquinho, e aí agora eu vou partir para minhas próximas produções. O que é que tem na minha lista já de futuras produções? É um jogo de banheiro, tulipas, com marrom com rosa pink. E aí, o que sobrar desse marrom, eu já vou estar acrescentando aqui, né? Então, a minha segunda produção que tá na lista é um kit passadeira, telha com marrom, né? Telha com marrom. Então, aí, né, como no caso as minhas próximas produções vai ser aí nessa pegada de tons terrosos ainda, eu deixo ele aqui de lado, né? Vou fazer essas próximas produções e aí com as sobrinhas que eu tiver dessas produções, eu vou acrescentando aqui nesse par de tapetes, tá? Então, esse é o meu plano B para esse tapete aqui. Caso o plano A não dê certo. Então, assim, vou aproveitar que eu tô aqui, né? A balança também tá aqui. Vou aproveitar e passar aqui o pezinho das linhas aqui, que fica até melhor para mim, caso eu precise consultar depois, só eu voltar aqui no vídeo. Então, aqui, como tem 10 squares, eu acho que aqui vai ficar pesando aí um total de 100 gramas, né? Que o square, assim, já com verdinho, ele fica... Só esse meio aqui, ele pesa 5 gramas. E o verdinho aqui também, 5 gramas cada. Então, olha aqui, 99 gramas. Eu vou arredondar para 100 gramas, tá? Que fica melhor para mim. E aqui os outros square, 58 gramas. Eu também vou arredondar para 60, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o alecrim, 301 gramas. Eu sempre tiro 50 gramas do cone, então aqui eu não vou fazer toda essa conversão aqui durante o vídeo, mas aqui eu sempre tiro 50 gramas do cone e acho que esses cones, quando eu for esvaziando, eu vou deixar separado para no final do vídeo eu mostrar também quanto eu tinha aqui somente de peso de cone, tá? Então, olha aqui, 301, eu tiro aqui 50 gramas, então eu tenho 251 gramas de fio.
Aqui o verde água claro. Olha aí, 365, então aí eu teria 315. E daí por diante você já sabe, né? Aqui o verde água escuro, 313 gramas. O verde, o azul petróleo, 321. Vou aproveitar aqui também pesar o cru. Olha, 1,947 kg. Esse cone do Big Cone, ele pesa mais ou menos aí 250 gramas. Então, aqui eu ficaria com 1,7 kg de fio, tá? E aí eu vou aproveitar e pesar aqui essas outras cores. Olha, aqui o bege, 186 gramas. O castanha, 260. O telha, 353. E o marrom claro, 396 gramas, tá? Então é isso, né? Agora eu vou partir para as produções. Quando eu vim gravar o final do vídeo, eu vou dizer aí quantos dias eu levei nessas produções, tá? E tudo mais. Bom, enfim. E acho que quando esse vídeo for pro canal, já vai ter saído aí mais vídeos, mas vai ficar aqui nesse canal, né? Nesse vídeo a explicação, né? Porque eu sumi um pouco do canal, porque de fato a correria do dia a dia e eu também acabei inicialmente desistindo dele, né? Mas eu achei que eu deveria, né, me dar novamente essa oportunidade e enfim, é um negócio que eu gosto de fazer, mesmo não tendo muito tempo, mesmo não aparecendo, tá? Acho que eu nunca apareci em um vídeo aqui no canal. Mas eu prometo que isso vai mudar, tá? Tô começando a perder mais a vergonha que eu tinha. Até às vezes, assim, de estar falando no vídeo, eu tinha um pouco de vergonha. Mas tô perdendo. E aí, em breve, até apareço aqui, tá? Bota a cara nos vídeos. E aí você vai conhecer quem é a pessoa, né? Quem é a voz dos vídeos. Mas, enfim, né? Eu vou lá agora partir para produção e aí volto com as peças finalizadas. Não sei se todas, mas enfim, né? O que eu já tiver conseguido produzir aqui. Bom, voltei, né? Aqui agora já com as peças prontas e as minhas sobrinhas. Então, vamos lá, bem rapidinho, né? Para não ficar um vídeo longo demais. Então, assim, tô aqui, né? Já com essa sobrinha que não foi mostrada junto com os outros materiais, né? Que eu acabei resolvendo. Eu resolvi utilizar ela em cima da hora, né? Então, conforme o andamento da produção, eu senti necessidade de acrescentar essa aqui. Aqui é um azul marinho, né? É da Euroroma, tá? Número 6. Então, aí, acrescentei e eu vou dizer, deu total diferença no trabalho, né? Eu gostei bastante. Então, assim, sem mais enrolação, né? Das cores que eu trouxe aí no início do vídeo, os tons terrosos eu não usei, né? Exceto o bege que eu já tinha mostrado que ele ia ser para a base do tapete com os squares magenta, né? Então eu utilizei ele e aí me sobrou aqui essa bolinha, né? Eu não acabei logo com essas bolinhas, porque eu só queria mostrar mesmo aqui a quantidade que sobrou, né? Então, de todas as cores, eu tive aí essas pequenas sobras, e a que mais me sobrou foi esse azul petróleo, né? Eu só usei o azul petróleo no, nos tapetes maiores e não usei no tapete menor, né? Então, como eu tinha dito no início do vídeo, eu ia começar com o tapete maior, né? Que eu fiz os squares no verde água e aí ia fazendo 3 carreiras das outras cores e o que sobrasse eu iria colocando no outro tapete. Então, assim eu fiz, né? Fui fazendo aí por produção. Então, assim, passei as 3 carreiras do cru no, no square, na base que tinha o square verde. E aí passei 3 carreiras de bege
no square magenta. E assim por diante, né? Aí a mesma coisa foi com o alecrim, passei as 3 carreiras de alecrim no tapete maior, e aí o que sobrou eu já coloquei no outro tapete, e assim eu fui fazendo, tá? Fui fazendo por produção, digamos aí que os 2 tapetes ao mesmo tempo. Então, assim, do alecrim, só sobrou isso aqui, tá? Aí eu não utilizei logo só porque eu queria mostrar mesmo a quantidade que sobrou. Eu tenho ainda uma bolinha pequenininha, bem minúscula, mais ou menos, quase essa quantidade, eu acho, do esmeralda. O esmeralda, ele é um pouco mais escuro. É, aí, o que é que eu vou fazer? Aqui, eu vou estar utilizando para fazer um chaveiro, né? Vou ver aqui se eu faço com esse ou com outro a base, né, do chaveiro. E aqui uso a outra cor para fazer o restante, né? Então, sobrou isso aqui. Eu acho, não sei nem se dá para pesar, mas eu acho que aqui no máximo tem umas 2 gramas. Olha, 3 gramas. Então, aí eu vou estar utilizando para isso. Tive essas sobrinhas pequenas também. Do verde água claro, né? Essa bolinha aqui. Olha, 19 gramas. Eu não lembro se 19 gramas eu consigo fazer uma flor para peso de porta ou não, mas eu vou estar conferindo. E aqui, 14 gramas. Eu não lembro se eu gasto 20 gramas para fazer a flor. É, eu faço as flores e aí já deixo pronta. Porque aí, sempre quando tem alguma sobra assim de linha ou tem alguma linha que tá fina que eu não gosto de colocar no tapete, eu uso para peso de porta, tá? Então, olha aqui, o azul petróleo, 67 gramas. Ele tá assim, em 3 bolinhas, porque eu ia colocar ele no tapete menor, só que aí eu tinha chegado a passar uma carreira, né? E aí, como eu disse que tava fazendo tudo por produção, cheguei a passar essas 2 carreiras, só que eu não gostei do resultado. Então aí eu acabei desmanchando, tá? E aí por isso que ficou 3 bolinhas, né? Uma bola foi a sobra e 2 bolas foi a carreira que eu desmanchei. E do bege, né? Me sobrou esse aqui, 24 gramas. E esse aqui eu nem vou pesar, aliás, vou, né? 50 gramas. Então, assim, né? Então, de todas as cores que eu trouxe aí no início do vídeo, que eu ia utilizar, me sobrou aí um pouquinho. E os beges, acho que dá pra ver ali, ó. Eles estão ali, eu ainda não utilizei. Vou deixar aí para uma próxima produção, tá? E é isso. Vou deixar eles para uma próxima produção. Eu acho que mais ou menos aí nessa mesma pegada desses tapetes, tá? Eu gostei bastante. Achei eles rápidos. Tô demorando, né, pra gravar essa parte desse vídeo, mas não foi pelo quesito da produção, né? Foram outras coisas que foram acontecendo aqui do início do vídeo para agora, pro final, né? Inclusive, hoje é dia 2 de setembro, tá? Então, eu só consegui gravar agora. E aí, né? Mas enfim, assim que eu conseguir editar esse vídeo, ele já vai pro canal. E aí, no caso, vai ou hoje, né, dia 2 ou amanhã, dia 3. Eu ainda tô vendo aqui como é que vai ficar. E aí, eu quero já passar, assim, logo uma dica aqui antes que eu esqueça. Há um tempo atrás, eu mostrei que eu comprei essa cola, junto com as linhas que foi para mim poder estar testando, né? Uma cola de silicone, cola fria. Eu gostei bastante dela. Assim que ela chegou, eu fiz o teste, né? Colei um pedaço. Um pedaço não, colei 2 flores. E eu usei um pouquinho como arremate, né? Pra colar flor, esses negócios, ela não se viu. Mas pra arremate, ela é maravilhosa, né? Então, assim, o arremate fica firminho, não solta com facilidade, né? Então, assim, às vezes até eu mesma, quando eu preciso desmanchar alguma coisa que eu já passei ela e ela secou, eu tenho que vir com alguma coisa para conseguir descolar, né? Então, em todos os arremates dos tapetes, eu tô utilizando agora essa cola, tá? Eu venho, boto um pinguinho aonde eu vou fazer o nó, né? Aí faço o restante nó e venho passando mais um pouquinho por onde eu tô passando os pontos. Eu deixei na água
fiz o teste com um pedaço de barbante, né, e coloquei na água, deixei 24 horas de molho e essa cola não se desfez na água, né, nem mudou a estética do tecido, né, então eu, gostei bastante, tá. E aí já, recomendo para arremates, tá. Não recomendo para aplicação, em usar para aplicação, tá. A não ser, assim, que você queira, só marcar alguma coisa, né, centralizar ali, fazer a marcação, aí você pode estar utilizando para usar em pouca quantidade para fazer a marcação, e aí depois utilizar o método que você utiliza para fazer a colagem, né. Eu normalmente aqui uso cola quente e algumas vezes eu uso fio de seda. Então, nesse quesito dessa cola, eu poderia até ter comprado uma menor, mas eu comprei achando também que ela daria certo para fazer essa colagem, né, porque ela é para tecido, artesanato em modo geral, né, então eu achei que iria dar para colar, né. Mas enfim, vamos lá, né, voltando aqui para o que importa, né. Gostei dessa cola, recomendo, tá. No caso, volto a frisar, recomendo para arremates e, no máximo, para você demarcar o local onde você vai fazer a aplicação. Vamos botar assim, por exemplo, que, eu vá colar aqui alguma coisa, né, aí vamos botar aqui que aqui seria uma flor que eu fosse aqui aplicar. Eu viria aqui e daria um pinguinho de cola no meio da flor, né, só mesmo aqui para deixar já, marcadinho no local. E aí o entorno, eu faria com o método de colagem que eu faço normalmente, tá. Então assim, no quesito de marcar o local, essa cola serve para demarcar o local e vai muito bem nos arremates, mas não recomendo para aplicação nos trabalhos, tá. Então, enfim, né, vamos lá aqui para o que importa, passar aqui agora o peso das peças e aí depois eu vou estar abrindo aqui para, lhe mostrar o resultado. Então, ó, o primeiro tapete, 458 gramas e o par 918 gramas. Deixa eu ver aqui se dá uma diferença. Esse eu não lembro se mais cedo deu quando eu fui pesar ou não. Mas enfim, tá anotado ali, depois eu passo certinho o valor que deu quando eu finalizei as peças, tá? Então aí eu me baseio por esse peso. E os outros tapetes, né? Aqui um tapete. Então, um tapete, 400 gramas, e o segundo tapete, 802 gramas. Se eu não estiver enganada, tá dando menos agora do que deu mais cedo, mas deixa eu conferir aqui que tá anotado. Olha, tá dando aí uma diferença boa. Esse daqui tinha ficado 926 gramas e esse 807 gramas. Não sei se é o fato aqui de onde eu tô ter dado uma inclinada, mas tá dando aí essa diferença. Os pesos que eu passar depois aqui das cores vai ser em relação a esse peso que eu tenho anotado, tá? Então aí acontece também dessa balança ela oscilar às vezes. Não sei se é alguma coisa que acontece comigo, só comigo, ou se realmente elas são assim, mas acontece comigo. Aqui, né, voltei com o tapete aqui já aberto. Fui conferir ali a balança se realmente estava dando essa alteração no peso. E realmente tá dando essa alteração no peso. Não entendi bem o porquê, né? Mas, enfim, vamos lá. Ele ficou com 82 de comprimento por 48 de largura, tá? Se eu não estiver enganada, eu disse que eu queria ele mais ou menos aí com 85, né? Não consegui os 85, até porque também eu tô medindo agora, então não sei assim se na hora tava com a medida maior, né? Ou se depois que os pontos assentaram, ele deu aí uma diminuída,
tá? Não, sendo bem sincera, não conferi esse detalhe. Então, assim, eu tinha intenção também, e aí eu teria certeza que daria os 85 centímetros, de fazer aqui uma carreira, né, a mais aqui, para fazer o bico. Só que aí, não, ao decorrer da peça, não me agradou muito, então aí eu acabei não fazendo essa outra carreira, tá? E aí deixei assim desse jeito. Fiz aqui 12 carreiras de comprimento na base, né, normal. E fiz aqui já o bico direto, tá? Não fiz mais uma carreira aqui como se fosse já do bico, né? Então aí ficou 12 carreiras de base antes do bico. Então, assim, foram 5 squares, tá? Nesses squares eu gastei 100 gramas do barbante, tá? Esses squares, eles ficam pesando 5 gramas, tanto a partezinha aqui do meio, tanto quanto a parte aqui verde da união, tá? Cada parte dessa aí fica pesando 5 gramas, como foram 10, deu 100 gramas aí fechadinha. Eu utilizei aqui 3 carreiras do cru nas duas peças, e os pesos que eu for passando é referente ao par do tapete, tá? No caso aí, as duas peças. Então, eu gastei 100 gramas de multicolor, 120 gramas do cru, 145 gramas do alecrim, 158 gramas do verde água claro, 189 gramas do verde água escuro e 214 gramas do azul petróleo, né? Que foi aqui o bico, tá? Então, assim, eu gostei bastante do resultado, tá? Mediante a esses pesos que eu passei, o meu tapete ele ficou com 926 gramas. E aí é esse o ponto que eu tô falando que eu não entendi essa diferença. E o comprimento eu já passei, né? 82 por 48. E o preço de custo dele em barbante foi R$ 21,50 e no multicolor foi R$ 7,50, tá? Então, eu tive aí um gasto total de R$ 29. Eu vou estar vendendo esse par de tapete por R$ 100, tá? Então, assim, é da maneira que eu cobro. De tapete, normalmente eu não cobro muito caro. Diferente, assim, no caso, muito caro não. No caso, eu tenho um jeito, tapete, né? Quando é tapete, jogo de banheiro, eu cobro um pouco a menos do que eu cobraria algumas peças que eu sei que a durabilidade é maior. Então, assim, falando bem a grosso modo, sabe? Então, é um tapete de 82 por 48, para mim é uma medida bem ok. É um tapete ótimo para quarto ou para banheiros grandes, né? Então, eu gosto bastante ele assim, desse jeito. E agora deixa eu abrir o próximo. Ó, esse é o segundo tapete, né? Não sei se abrindo aqui fica melhor. Acho que fica a mesma coisa, né? Bom, enfim, vamos lá. É, eu utilizei três squares, né, para fazer esse tapete. E aí já fiz aqui a união com o bege, né? Então aqui fiz 3 carreiras no bege, fiz a união, né? E a parte oval aqui já vim fazendo o início do tapete, tá? Então fiz 3 carreiras no bege, 3 carreiras no alecrim, 3 carreiras no verde água claro, 2 no verde água escuro e já vim aqui uma carreira mais o bico do azul marinho, tá? Então vamos lá. De square eu gastei 60 gramas, do bege foram 120 gramas, do alecrim 115 gramas, do verde água claro 143 gramas, do verde água escuro 112 gramas e do azul marinho 257 gramas, totalizando 807 gramas. E aí, o custo do material foi R$19,40 do barbante comum e R$4,50 do multicolo, totalizando aí um gasto de material R$23,90. E esse tapete ficou aí a medida de
75 por 48. Eu vou estar vendendo eles por R$ 80, tá? Se eu não me engano, é R$ 80. E assim, eu confesso que eu tô apaixonada mais por esse daqui do que pelo branco. Só que, assim, meio lá, meio cá. Tô bem dividida. Eu achei os dois muito bonito. A mistura de cor bem bonita. Só que o fato é do bege ter dado uma escurecida na peça. Eu acho que acabou destacando mais as cores. E o azul marinho casou super bem com esses tons de verde água, tá? Eu gostei bastante. Então, assim, se eu tivesse mais, eu com certeza faria. Agora, eu faria esse azul marinho finalizando esse outro tapete, que eu achei, assim, que ficou bonito demais, tá? Então, tá batendo um sol. Eu vim pra cá por causa da claridade, tá? Que eu achei que iria ficar melhor aqui. Tá batendo um sol aí, vai relevando, né? Vou pedindo desculpa. Normalmente eu gravo ali na mesa da sala, que fica melhor, mas eu achei que aqui tava mais iluminado e até mesmo um pouco mais silencioso, que lá na sala tá bem barulhento. Ah, e aproveitando que eu tô aqui, e já vi aqui, lembrei de passar essa dica, né? Quando você tá fazendo esses tapetes, assim, que vai carreiras de bloquinhos, e aí às vezes o bico não bate, né? No caso desse bico aqui, ele é de 3 em 3, né? Então, se o bico não bate, uma maneira de você conseguir fazer seu bico bater sem estar quebrando muito a cabeça, né? Sem ter que estar naquele faz e desmancha. Uma dica é essa daqui, né? Se você precisar de mais bloquinhos, você pode vir aqui em qualquer parte. Normalmente eu venho no meio do tapete, tá? E faço aqui um leque. Esse leque, normalmente, às vezes eu faço de 2 pontos altos, faço de 3 pontos altos. Tudo isso o que vai determinar se eu boto dois pontos altos para fazer o leque ou faço um leque de 3, como vai ficar o assentamento desse tapete, né? Então, assim, eu pego e boto na mesa, né? Faço primeiro o leque com 2, boto na mesa. Se eu ver ali que ficou ok, não ficou repuxando, não ficou embabadando e tá bom ali com 2 pontos altos, eu deixo com 2 pontos altos. Mas caso eu veja ali que precisa de 3 pontos altos, eu faço os 3 pontos altos, tá? Então, tudo vai depender do material que eu tô usando e do caimento que essa peça tá ficando, tá? Então, assim, nesse modelo aqui, eu precisei fazer esse aumento só nesse. No outro eu não precisei fazer, no maior não precisei fazer. Então aí eu fiz aqui esse aumento, tá? E para você saber antes de chegar aqui na carreira do bico, se o bico vai bater certo ou não, você sempre vai olhar na terceira carreira, tá? Porque a terceira carreira do bico para baixo, né? Então, ela vai ser sempre a carreira de repetição. Se você não for precisar fazer mais aumento nenhum na peça, a carreira de cima vai ser idêntica à terceira carreira, tá? Eu poderia ter feito essa contagem nessa primeira carreira aqui do verde água escuro, né? Que é a minha terceira carreira aqui antes das argolinhas, tá? Só que aí, como eu tinha intenção de fazer talvez um pouco mais de carreira, eu não contei. E aí, quando eu resolvi, né, que eu não ia fazer mais essa carreira, eu fiz a contagem e aí eu vi que tinha necessidade de aumentar 2 bloquinhos. Então, eu fiz aqui um leque no meio aqui, né, na parte oval de cada lado, tá? Então, assim, desse jeito, meu bico bateu certinho, não ficou faltando argolinha, não ficou faltando argolinha e o caimento do tapete ficou perfeito. Não tá embabadando, não tá repuxando, não tá nada. Ele tá aí com o caimento perfeito. E aí, eu fiz assim desse jeito. Cheguei aqui antes do leque do square, fiz aqui um leque, né, de 3 pontos altos separados por uma correntinha. 3 pontos altos não, 2 pontos altos separados por uma correntinha. Dentro do leque, fiz um leque, né, todos do mesmo jeito. Então, fiz aqui um total de 6 leques, né, fiz um aqui antes do leque, aí 2, 3, 4, 5 e 6
leques, né, de 2 pontos altos separados por uma correntinha. E a parte reta aqui, vim fazendo 3 pontos altos separados por uma correntinha, chegou aqui, repeti o mesmo processo, né? Depois vim aqui até o meio do leque, vim fazendo 2 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Daqui por diante, eu fui fazendo 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, essa parte aqui é a parte reta do meu tapete. Eu não alterei ela de jeito nenhum, tá? Continuou sendo 3 pontos altos separados por uma correntinha até o final. E aí, a minha alteração, ela sempre foi desse leque para dentro, né? Desse leque até o meio do outro leque. Então, eu fiz essa carreira de 2, depois fiz uma carreira de 3 e fiz mais 2 carreiras de repetição, né? 3 pontos altos separados por uma correntinha. Depois, eu voltei aqui fazendo um leque, só que em vez de trazer esse leque até cá embaixo, na direção do outro leque, eu finalizei ele antes, né? Parei aqui nessa carreira aqui do meio, né? Entre um leque e o outro, tá? Foi aqui onde eu fiz, que para mim foi o ideal. E aí, em todos os pontos aqui, eu fui fazendo leque. Então, no início eu tinha 6, agora eu fiquei com 2, 4, 6, 8, 9. Fiquei com 9 aumentos. Deixa eu conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso mesmo. Fiquei com 9 aumentos aqui nessa parte. Então, eu peguei, direcionei aqui na carreira inicial, né? Vim aqui no meio, entre um leque e outro, e dei início aos meus leques, tá? Daqui por diante, eu não fiz mais aumento nenhum, e aí eu fiz assim. Fiz 2 carreiras de 2 pontos altos, separados por uma correntinha, e o restante foram de 3 pontos altos separados por uma correntinha, tá? E assim, desse jeito, meu bico ele bateu certinho, o tapete ele não ficou repuxando, não ficou embabadado, nem nada, tá? Ele ficou extremamente reto, tá? Assim, desse jeito, eu fiz também o maior, né? A única diferença é que não teve aqui essa união na cor da base. Então, ó, aqui é do mesmo jeito, tá? Vim aqui no meio, entre um square e outro, e fiz os meus aumentos. E o restante aí é da mesma maneira que eu disse do outro, né? Foram aí carreiras de repetição sem mais aumento nenhum. E desse jeito aí, foi o caimento certinho do meu ponto, tá? Então, me diga aí qual foi o tapete que você mais gostou, qual mais lhe chamou a atenção. O vídeo de hoje foi esse. Vou pedindo desculpa aí por ter ficado longo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário. Se não é inscrito, se inscreva para estar ajudando no crescimento do canal. Beijo, beijo e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!